Olá, pessoal! Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse nosso encontro esquenta para a jornada do Amigurumi sem receita. Sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos começar mais um encontro, então hoje é dia 16 de agosto, são 19h30. E mais um esquenta para a nossa jornada do Amigurumi sem receita. Essa jornada que vai acontecer do dia 22 ao dia 28 de agosto e vai ser uma semana inteirinha dedicada à criação de amigurumis. E, bom, essa jornada vai ser 100% online, 100% gratuita, só que para isso você precisa se inscrever. E para se inscrever é só clicar ali no link que está na bio. A bio é ali onde tem a bolinha, que tem a fotinho ali da Imagem Alinhando. Você clica ali, faz a sua inscrição, preenche o que vai sendo pedido, coloca o e-mail certinho, que é por esse e-mail que você vai receber os links para participar da jornada. E também entra na nossa comunidade no Facebook, que é para a gente começar a bater papo por lá. E nessa jornada vai acontecer um negócio muito legal, e é por isso que é bom você estar na comunidade, que é o seguinte: a jornada vai ter 3 aulas gravadas e vai ter alguns encontros aí no meio do caminho, para a gente tirar dúvida, bater papo, trazer coisas aqui, né? E também na jornada eu vou lançar um desafio, e esse desafio vai rolar lá na comunidade. Então, quando você fizer a inscrição, já clica no link e entra na comunidade do Facebook. Tá, joia? Boa noite, Vazedite? Boa noite a todas e a todos os que estão aqui. Jonas, lembrei de você. Então, boa noite a todos e todas que estão aqui. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Enfim, quem sou eu? Eu sou a Teca, da Imagina Alinhando, e eu ajudo mulheres a criarem amigurumis autorais sem depender de receitas prontas ou de tutoriais, certo? O que é isso, afinal? Isso é o seguinte: por exemplo, você pegar aquela sua ideiazinha, e de vez em quando eu falo, né, da sereia com asa. Então, você tirar aquela ideia da sereia com asa da cabeça e transformar ela num amigurumi, você criando as formas, você criando a receita, você sem precisar de receita pronta, sem ter que sair loucamente, descabeladamente na internet procurando receitas, seja gratuita, seja para comprar, enfim. Criar amigurumis autorais sem depender de receita. Essa é a minha proposta aqui. Eu estou aqui para dar um empurrãozinho em vocês para a gente já começar a dar uns passinhos aí nesse caminho, né? Bom, o assunto, para quem pegou o cronograma e já viu, né, qual é o assunto de hoje, mas o assunto que eu trago hoje, eu tenho certeza que é o calo no pé de muita amigurumeira e amigurumeiro por aí, que é justamente as receitas, né? Ler receita, entender receita. Tem muita artesã que já faz amigurumi e fala que não sabe ler receita. Então, hoje, vamos tentar aqui desvendar os mistérios dessas receitas, né? Até porque se você vai criar um amigurumi autoral, você tem obrigação de saber ler, entender e escrever. Eu vou falar isso várias vezes hoje. Então, não fiquem chateados se ouvirem isso de novo. Então, como eu disse, para você criar amigurumis autorais, não adianta você chegar aqui para mim e falar: mas ler receita é muito chato. Não gosto de ler receita, não sei ler receita, não quero ler receita. Não, você vai ter que ler, entendeu? Você vai ter que ler, porque não adianta só você ler, você vai ter que ler, entender, e você vai, quando criar, você vai ter que escrever isso. Você vai ter que escrever isso para passar para alguém, nem que seja para você mesmo daqui 2 anos, né? Então, dizer que não gosta, que é chato, que eu vou fazer outra coisa, não é desculpa. Vai ter que enfrentar o touro à unha, tá bom?
Então, hoje eu vou falar assim dos aspectos gerais de uma receita. O que uma boa receita tem que ter. Eu não vou aqui falar de receita em língua estrangeira, eu não vou ler uma receita aqui. E também, deixa eu ver o que eu não vou fazer, que é para depois vocês não me cobrarem. Ah, sim, importante. As receitas quase sempre têm abreviações. E eu sei que algumas delas parecem que são escritas em outra língua, às vezes até são mesmo. Mas eu não vou ter condição de falar todas as abreviações aqui, senão a gente ia ficar aqui umas 2 horas, vocês iam acabar dormindo aí do outro lado e não ia rolar, né? Então, a gente vai falar algumas coisas, o aspecto geral das receitas e como que funciona isso de criar receita. Ó, o Jonas. Não tem coisa mais chata que ficar escrevendo uma receita. Mas é como ganhamos a vida, né? Pois é. Então, não tem coisa mais chata. Pois é. Eu acho que escrever receita realmente... Porque quando você está criando, você não está pensando, escreve, aí desmancha, apaga. Então, é um saco, né? Mas, enfim, ossos do ofício. Mas, assim, mais do que escrever é entender. Porque quando a gente está começando, a gente começa fazendo por alguma coisa, né? Então, tem que começar a ler, tem que começar a entender. E por que é interessante você saber isso, né? Tá, minhas anotações. Porque se você cria um amigurumi, você tem que ter uma receita. Porque um amigurumi sem uma receita é que nem bolo sem receita, é que nem roupa sem molde. Como é que você vai reproduzir ele? Né? Como é que você vai fazer ele de novo? Como é que você vai passar para outra pessoa? Não tem como. Então, quando você cria, você meio que se obriga a escrever. E outra coisa interessante, quando você cria, você é dona do amigurumi, a receita é sua e você pode vender ela quantas vezes você quiser. Já pensou nisso? Olha que coisa bem legal isso, né? Bom, então, como eu disse, eu sempre vejo, né? Vamos começar a entrar logo de sola no assunto. Eu sempre vejo algumas amigurumeiras reclamando que não sabe ler receita, não sabe escrever receita, escrever nem passa pela cabeça, mas não sabe ler, não sabe entender a receita e tem algumas que até já fazem amigurumis há um bom tempo, mas só fazem por tutoriais. Então tá, então vamos por partes. Primeiro eu vou falar dessas pessoas que já fazem amigurumis e só fazem por tutoriais. O que acontece? Quando você executa um amigurumi somente por tutoriais, você vai cair em 2 armadilhas. A primeira delas é que você fica refém da internet. Você só faz alguma coisa se tiver o tutorial, se tiver com a internet funcionando, ligada e ali, 0 bala. E o primeiro efeito disso é que aqueles amigurumis, sabe aqueles amigurumis lindos que a gente vê na internet? Alguém já viu o tutorial daquilo? É claro que não tem, é claro que não tem. Aquilo lá é uma receita e quase sempre é uma receita paga, certo? Não vai ter tutorial daquilo. Então, você acaba ficando preso ao tutorial de amigurumis que são mais simples, que, na verdade, são para quem está começando a desenvolver aí suas habilidades. A outra coisa que acontece, quando você vai fazer... O que é que eu coloquei ali? Ai, meu Deus, o que eu escrevi aí? Bom, enfim, ler receita é chato, mas você tem que aprender a ler. Dá mais trabalho? Dá sim, mas o que acontece é que quando você começa a fazer, ler e entender, tudo começa a se abrir. Ah, sim, o que eu ia falar do tutorial é o seguinte. Por exemplo, a pessoa está lá fazendo um tutorial, né? Está lá fazendo um amigurumi. Aí ele fala assim, ou ela fala assim, aqui nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ok, aparece ela fazendo 2 pontos baixos e um aumento, e você está ali, faz 2 pontos baixos e um aumento e nem pensa por que está fazendo isso.
Não é mesmo? Não é assim que acontece? Quando você vê isso numa receita, só na receita e não tem o tutorial, você não vê o ponto feito, você não vê ninguém fazendo. Você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer os 2 pontos baixos e um aumento e descobrir qual é o efeito disso no seu amigurumi. Então, quando a gente lê a receita, a gente exercita outras partes do aprendizado. Você começa a entender o que aquele aumento naquele ponto vai causar no amigurumi. E também, meu Deus! E também quais são as formas, para você criar as formas, o que você tem que fazer. Por que você tem que distribuir aqueles aumentos? Por que às vezes você tem que concentrar num lugar o aumento ou fazer mais espaçados os aumentos, colocar carreiras sem aumento, sem diminuição no meio. E aí, isso tudo só acontece quando você começa a entender o mecanismo da receita. Então, quando você trabalha com receitas escritas, você começa a exercitar esse outro lado. Tá. Então, agora eu vou começar a explicar, assim como eu falei, uma visão geral do que uma boa receita tem que ter. Vamos ver o que estão comentando por aqui. Porque eu estou vendo os comentários, mas eu não estou lendo, né? Então, vamos ler um pouquinho? Deixa eu ver aqui. Tá, aqui eu já tinha lido. Saber ler é fundamental, mas entender a receita, isso sim é o pulo do gato. É verdade. Saber ler a receita é essencial para quem vai fazer. Agora, entender exatamente o que quem criou quis com aqueles pontinhos distribuídos ali, é o que você falou, é o pulo do gato. É aí que você, quando for executar, pode até ser uma receita pronta, pode até você ter comprado uma receita. Não execute ela cegamente, sabe? Se você sabe ler a receita, não saia só fazendo. Tenta entender por que tem aquela instrução ali. Quem mais comentou? Quem mais comentou? Ai, Maria Tereza, não faça isso. De vez em quando eu faço umas bobagens aqui, ainda bem que vocês não estão vendo o que eu estou fazendo. Tá. Fazer bom pode ajudar esse processo de aprendizado? Fazer bom revista? Eu não entendi a sua pergunta, na linha na agulha. Não entendi a pergunta, que pode ajudar esse processo de aprendizado. Talvez você queira dizer fazer prestando atenção na receita, é isso? Sim, isso ajuda muito no aprendizado. Se desde você está começando a aprender amigurumi, você já pegar uma receita e ir fazendo e prestando atenção em tudo que está acontecendo ali, cada pontinho que você faz do amigurumi, isso ajuda muito. Ajuda não só você a entender a receita, como ajuda você a, quando for criar, ver o que você tem que escrever. Porque você vai entender que a dificuldade que você está tendo agora para executar a receita é a dificuldade que, se você não escrever direito, alguém vai ter quando ler a sua receita. Tá certo? Então, agora eu vou começar a falar aqui algumas coisas sobre essas receitas padrão. Deixa eu ver, eu esqueci de falar, eu tinha notado um negócio bem interessante aqui. Ah, sim! Quanto mais bem escrita é a receita, quanto mais você se aprimora em fazer e detalhar isso na sua receita, o que acontece? Uma pessoa que não te conhece vai pegar essa receita, ela não estava do seu lado quando você estava desenvolvendo o amigurumi, mas ela vai pegar aquela receita e vai conseguir reproduzir o amigurumi exatamente igual ao que você criou. E isso é o que dá confiabilidade para a receita e agrega valor na sua receita. É aí que a gente vê o quanto a receita é boa ou não, não é mesmo? Então, agora sim, nós vamos começar a falar desses detalhes gerais da receita. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você aqui é assim, 2 pontos que eu vou deixar bem claro aqui.
Os amigurumis, normalmente, geralmente, 99% deles são executados em carreiras espirais, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você tem que marcar o início da carreira. E tem que marcar com alguma coisa que não vai soltar, não vai se perder. Você tem que marcar. Porque um pontinho que você faça no lugar errado, um aumento que você faça no lugar errado, dependendo do amigurumi, quando você trabalha com amigurumi com poucos pontinhos ou com detalhes que são que aparecem quando você executa aumentos e diminuições, se você fizer no lugar errado, você vai deformar o amigurumi. Então, importante também, primeiro, os amigurumis são feitos em carreiras espirais, depois vocês vão saber por que disso, e segundo, marcar o início da carreira. Então, eu vou começar falando com vocês sobre o corpo da receita, tá? Depois eu vou falar dessa parte dos detalhes, da floricultura, que eu digo, em volta da receita. Nós vamos já começar vendo como que funciona o corpo de uma receita de amigurumi. E é importante para você saber que tem outros itens que tem que compor uma receita. E eu vou falar deles. Mas nós vamos começar aqui vendo uma receita, o miolo, o padrão. Então, o que uma receita tem que ter? Por exemplo, você vai entrar lá na receita e diz assim, pernas 2 vezes. O que é isso? A receita ela tem que ser clara, tem que dizer o que você vai executar e quantas vezes você vai executar. Então, se dentro da receita você encontra lá perna dianteira 2 vezes, o que significa isso? Você vai fazer aquela parte referente à perna, você vai fazer 2 daquela, 2 receitas completinhas daquela. É isso. Esse já é o nome e a quantidade de vezes que você vai precisar fazer aquela parte da receita, tá bom? Outra coisa, quando o bicho, boneca ou amigurumi, enfim, é feito em uma cor só, normalmente o corpo, né? Não vem indicado, aqui você vai usar a linha tal, a cor tal, a agulha tal. Mas, necessariamente, se o amigurumi tem, sei lá, um braço amarelo, outro braço branco, então tem que estar indicado na receita que ali vai ser usada a linha tal com a agulha tal. Tem que estar indicado isso. Então, essa indicação de linha, cor de linha e agulha, quando o bicho inteiro feito numa cor só, que não acontece, né? Não é tão necessário assim. Mas se houver troca de cores, sim, tem que estar indicado. Se houver troca de cores e fios, tem que estar indicado aonde vai trocar de cor e qual agulha que você vai usar. Se é a mesma, se é a outra, né? Ok, isso é a primeira coisa. Então, você pegou lá a sua receita, eu aqui pulei aquela parte inicial, tá? Nós vamos falar daqui a pouco. Comecei já nas instruções. Então, tá lá o nome da parte que você vai fazer, a quantidade de vezes que você vai fazer aquela parte, e aí sim começa a carreira de instruções. Então tá, a carreira de instruções, já eu vou mostrar o exemplo aqui, tá bom? Já eu viro a câmera. A carreira de instruções, ela é assim. Bom, antes de falar da carreira de instruções, deixa eu dizer uma coisa. Não existe um padrão para escrever receita. Não existe um padrão internacional de receitas. Eu procurei assim várias vezes, em vários lugares, se existe assim uma regra. Tem que ser assim, assim, assim. Não existe. O que eu entendi é assim, existe um bom senso. A maior parte das receitas, elas seguem um bom senso, né? Eu sei que tem receita que é difícil de ler, difícil de entender e parece que foi escrito por alguém que estava bêbado. Mas a maior parte das receitas são confiáveis e elas usam esse bom senso. Algumas receitas trazem muito mais informações. Isso a gente vai perceber até quando compra a receita, né? Às vezes você compra uma receita, vem uma foto lá, a receita é baratinha, você, legal, vou fazer, aí você faz o amigurumi, não sai nem parecido com aquela foto. E às vezes a receita é boa mesmo e nem foto tem, né?
Mas acontece que aquelas receitas que são muito elaboradas, normalmente elas trazem muito mais do que o padrão. Então vamos lá, vou falar aqui do padrão, depois a gente fala mais algumas coisas. Então, na carreira de instruções, normalmente tem o número da carreira, que é a primeira informação, o número da carreira. Aí tem uma série de instruções, e aí no final, entre parênteses, nem sempre está entre parênteses, mas no final de todas aquelas instruções tem um número. Aquele número é o número de pontos total daquela carreira. Então, você está lá na carreira número 51, faz lá um monte de instrução e aí lá no final está escrito assim, 36. Então, a carreira 51, ela tem que terminar com 36 pontos. Um cuidado que você tem que ter. Por que eu falei de marcar a carreira? Isso é muito importante. Você tem que conferir se tem os 36 pontos. Como eu falei no amigurumi, às vezes, quando você trabalha com peças menores, um ponto faz toda a diferença. E não só às vezes que trabalha com peças menores, porque os amigurumis, as receitas, elas são montadas em função dos pontos que tem ali. Então, um ponto a mais ou a menos, ele vai fazer diferença, sim. Então, tá. Então, bom, o que mais que vai ter nessa carreira de instruções? Então, tem lá o número da carreira, as instruções e o número final, que é o número de pontos. Nessas instruções, normalmente você vai ver algumas palavras estranhas ali no meio, que são as abreviações. Então, a outra coisa que uma boa receita tem que ter é uma seção, digamos, aonde tem as abreviações e o que significa cada abreviação daquela. E se, por acaso, uma abreviação se referir a um ponto diferentão que tem no amigurumi, é interessante também que a receita traga a explicação desse ponto, tá? Mas isso eu já vou falar. Vamos voltar aqui para as abreviações. Então, você pega lá a sua carreira de instrução, vai lá no começo da receita ou no fim, isso muda, como eu falei, não tem padrão, né? Normalmente tem esse lugar onde estão as abreviações, mas nem sempre é no começo. As minhas eu gosto de colocar no começo, mas às vezes está no final. Mas, enfim, acha onde estão as abreviações e aí ali você vai ver, por exemplo, que o M significa aumento, DIM, diminuição, BLO significa trabalhar nas laçadas de trás. E tem muitas outras abreviações que podem aparecer nas receitas. Normalmente, nessa seção de abreviações, vão estar todas ali a explicação delas. Então, vamos ver um exemplo? Agora é a hora que eu vou virar a câmera, tá? E nós vamos ver aqui, se Deus quiser, vocês vão conseguir até ler o que eu escrevi. Aqui a gente vira essa câmera, tá lá. Deixa eu tirar esse suporte aqui de baixo. Tá. Deixa eu ver se eu viro aqui um pouquinho para não aparecer o pé do suporte. Tá aqui a câmera. Eu virei porque senão eu tenho que escrever ao contrário. Eu não sou muito boa de escrever ao contrário. Vamos ver aqui, vou ter que segurar. Então, por exemplo, nós estamos aqui vamos começar a fazer a terceira carreira. Vou colocar aqui o pincel atômico. Então, venho lá. Terceira carreira. Então, isso aqui é o número da carreira que eu vou fazer. Aí vem a instrução aqui. Tá vendo? 2PB mais 1 AUM, entre parênteses, vezes 6, 24. Vamos interpretar isso aqui. Gente, acho que está com uma luz bem em cima, né? Está dando um reflexo aqui. Deixa eu pôr assim. Vamos interpretar isso aqui. O que significa isso aqui? Significa que você vai fazer... Deixa eu só apagar essa luz aqui de cima, senão vai ficar difícil para a gente conversar. Melhor assim, né? Então, vamos lá, voltando. Então, você vai fazer aqui na terceira carreira, 2 pontos baixos, mais um aumento. Então, você chega lá, no primeiro pontinho da carreira, você vai fazer um ponto baixo.
depois mais um ponto baixo. No terceiro pontinho, você vai fazer um aumento. O que é o aumento? Lembra que nós vimos ontem, para quem não viu ontem, o aumento é quando você faz 2 pontos baixos no mesmo pontinho. Então, você vai fazer 2 pontos baixos mais um aumento, e isso aqui você vai repetir 6 vezes. Então, você vai fazer 6 vezes 2 pontos baixos mais um aumento. Então, faz lá, um ponto mais um ponto, um aumento. Um ponto mais um ponto, mais um aumento. Um ponto mais um ponto, mais um aumento. E vai repetir por 6 vezes, até terminar a carreira. Quando você terminar a terceira carreira, você vai ter que ter 24 pontos. Tá? Então, vamos ver como que é contado esses pontos. Então, aqui, ó, 2 pontos baixos. Aqui você fez 2 pontos. Mais o aumento. O aumento é quando você faz 2 pontos no mesmo pontinho. Então, você tem lá, aqui, ó, vou desenhar aqui. Você tem um ponto de base, mais aqui e aqui. Então, eu venho aqui, 2 pontos baixos. Nesse terceiro aqui, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou ficar com 2 pontos. É isso que está falando ali. 2 pontos baixos mais um aumento. Então, quantos pontinhos você fez aqui? 1, 2, 3, 4, tá? Então, aqui, 2 pontos baixos, mais 2 pontos do aumento, dá 4 pontos. Tá certo? E eu vou repetir isso aqui 6 vezes. Então, 6 vezes 4, se não me falha a memória, 24. No final da carreira, eu tenho que ter 24 pontos. Terminei a terceira carreira, conto os pontinhos para confirmar se está com 24 pontos. Tá? Outro exemplo, outra carreira. Digamos que a quarta carreira, não é a continuação, tá? Isso aqui não é receita, é aleatório. Então, a quarta carreira piorou, né? Tá aqui, quarta carreira, BLO, 6 pontos baixos, 6 PB, mais um DIN, uma diminuição, mais 5 PB, 5 pontos baixos, mais um DIN, uma diminuição, mais 11 PB, igual a 24. Meu Deus do céu, escreveu em grego arcaico. O que é tudo isso? Isso aqui é o seguinte, BLO, vamos lá naquela nossa seção de abreviações. Que significa BLO? Lá deve estar escrito assim. BLO vem do inglês Back Loop Only, aonde você vai trabalhar somente na laçadinha de trás do ponto baixo. Lembra que eu mostrei isso aqui ontem? Para quem não viu ontem, é assim. O ponto baixo, quando você olha ele por cima, você vê como se fosse uma correntinha em cima. Tem 2 laçadinhas em cima. O ponto baixo de frente, ele é um negócio assim, ó. É um negócio assim. Concorda comigo? Parece um Vzinho com uma alcinha comprida. Quando você olha ele de cima, você vê uma coisa assim em cima dele, que é uma correntinha. Então, o Back Loop Only, você vai trabalhar na laçada de trás dessa correntinha. Você vai trabalhar nessa laçada aqui. É por aqui que você vai fazer o outro ponto baixo. Tá certo? Então, aqui, nessa quarta carreira, eu já estou dando a instrução assim, BLO. A minha quarta carreira inteira, eu vou trabalhar somente na laçada de trás. E daí eu venho fazendo 6 pontos baixos na laçada de trás, uma diminuição. O que é a diminuição? É quando você pega dois pontos baixos e transforma em um ponto só. Então, você pega uma laçadinha no primeiro, uma laçadinha no segundo, tira tudo de uma vez só. Você faz uma diminuição. Então, graficamente é o seguinte, você tem aqui 2 pontos baixos,
Aí você vem na carreira seguinte e transforma esses dois em um ponto só, tá? Isso é a diminuição. Então, na quarta carreira, eu estou fazendo 6 pontos baixos em BLO, uma diminuição, mais 5 pontos baixos, mais uma diminuição, mais 11 pontos baixos. E aqui está dizendo que termina com 24 pontos. Como que a gente confirma isso? Então, vamos lá. 6 pontos baixos. Quantos pontos eu fiz aqui? 6. Mais uma diminuição. Lembra que ontem eu falei assim, não importa quantos pontos você pega para diminuir, se é 2, se é 3, se é 4, o resultado é sempre 1. Então, uma diminuição, que nem aqui, eu peguei 2 pontos baixos, resultou em 1 ponto. Então, uma diminuição é 1 ponto, mais 5, mais 1 da outra diminuição, mais 11. Isso aqui dá quanto? 11, 12, 13 e 6, 19, mais 5, 24 pontos. Confere? Isso que eu estou fazendo aqui, quando a gente escreve a receita, além de você contar os pontos, você tem que conferir também se o que você escreveu está batendo. Então, não adianta só você contar os pontos, falar, tem 24 pontos, escrever aqui. Não, você tem que vir aqui e fazer a conta para saber, confirmar que tem 24 pontos. Tá certinho? Vamos para mais um exemplo? Esse é diferentinho? Lembra que eu falei que amigurumis, sempre a gente trabalha em espiral. E isso é real mesmo, mas nem sempre a gente começa com círculo mágico. Por exemplo, aqui eu coloquei um início que não é com o círculo mágico. Então, aqui, ó, primeira carreira. Então, aqui eu estou identificando a carreira. Eu vou fazer 10 correntinhas mais uma e volta. O que que significa essa informação aqui? Na primeira carreira, eu vou fazer 10 correntinhas. Deixa eu desenhar aqui, que acho que fica mais fácil de tirar esse monte de coisinha daqui. Então, na primeira carreira, eu vou fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma. O que que é essa mais uma? No amigurumi, a gente quase sempre, né, 99% das vezes, a gente vai trabalhar com ponto baixo. E o ponto baixo, ele tem uma correntinha de altura, tá certo? Então, quando eu escrevo assim, 10 correntinhas mais uma, esse mais uma é o tal de ponto de subida, que a gente chama, que seria uma correntinha que a gente faz aqui, assim, do ladinho, para poder fazer o ponto baixo aqui. Então, essa instrução está me dizendo assim, eu vou fazer 10 correntinhas, mais uma correntinha de subida e vou voltar. Esse voltar significa que eu vou voltar fazendo pontos baixos aqui. E aonde eu vou fazer o primeiro? Eu vou fazer na segunda correntinha a partir da agulha. Então, eu fiz aqui 10 pontos, mais uma, minha agulha está aqui, tá? Aí, na hora de fazer o ponto baixo, eu venho aqui e conto 1, 2 e faço o primeiro pontinho na segunda correntinha. Deixa eu até desenhar essa agulha direitinho. Tem um ganchinho aqui, vocês podem não estar vendo, mas tem um ganchinho. Certo? Então, essa seria a instrução de um início de amigurumi que não começa com o círculo mágico. Nem todos começam com o círculo mágico. Esse seria um caso. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma forma oval, a forma oval não começa com círculo mágico. Ela começa assim, correntinhas, deixa eu pôr aqui no centro, correntinhas, daí você vem fazendo aqui, né? Aí faz aqui, volta pelo outro lado. A forma oval é um negócio assim. E aí você vai fazendo carreiras em espiral. Sim, vai fazendo carreiras em espiral. Mas não inicia com o círculo mágico. Esse é um exemplo, tem outros exemplos, né?
Mas os amigurumis sempre a gente vai trabalhar em espiral. Tá certo? Vamos ver o que mais que eu falei. Por exemplo, aqui a gente falou de abreviações. Tá lá o BLO. Digamos que o seu amigurumi lá no meio tem um ponto pipoca, por exemplo. Então você está lá feliz da vida fazendo seu amigurumi, chega lá, né, numa sexta carreira, por exemplo, sexta carreira, então tá lá, 10 PP, total, 10. O que é PP? Aí você vai lá na seção que tem as abreviações e tá lá, ponto pipoca. Ah, mas eu não sei fazer ponto pipoca. Por isso que eu falei que uma das coisas que é muito interessante colocar numa receita, além de colocar a abreviação, né? PP é ponto pipoca, é também colocar como é que faz o ponto pipoca. Esse tipo de informação... Deixa eu desvirar a câmera aqui. Aí. Esse tipo de informação, dizer como é que faz o ponto, não é muito comum. Mas seria interessante que toda receita tivesse esse tipo de informação. Por quê? Porque quando você pega uma receita, imagina assim, por exemplo, uma receita de bolo que fala assim, você tá lá, farinha, açúcar, não sei o que, aí lá no meio da receita fala assim, agora você mistura as nozes. Cadê? Onde é que entrou essas nozes que não tinha? Então, quando você tem uma receita que tem a informação, que tem um ponto diferente, seria muito bom que lá no meio da receita, no começo, em algum lugar dela, tivesse a explicação de como fazer esse ponto. Nem todas têm, mas é interessante fazer. Quando a receita tem esse tipo de informação, como eu disse, agrega valor à receita. Ela se torna mais confiável e ela se torna de melhor qualidade. Que mais? Então, de tudo isso que a gente viu, aqui, ó, coloquei 3 lembretes aqui, importantíssimos. Conferir o número de pontos da carreira é importante? É importante. Não perder a marcação do início da carreira é importante? É mais que importante. Sabe por quê? Porque, por exemplo, tem amigurumi que você faz a carreira e fecha. Aí você faz uma parte sem aumento, você vai fazer um efeito qualquer no seu amigurumi. Então você faz uma parte sem aumento, aí faz aumento, aí faz uma parte sem aumento, aumento, continua e fecha. Na carreira de cima, você também vai fazer aumento em cima de aumento. Se você perder o início, o que vai acontecer? Você não vai saber onde você começou, pode acontecer do aumento ficar no lugar errado, pode acontecer até de você esquecer de fazer esse aumento, que você já não sabe mais onde você começou. Você não vai conseguir confirmar o número de pontos da carreira. Então, assim, é importante confirmar o número de pontos da carreira? É importante. É importante não perder o início da carreira? É muito importante. E mais importante que tudo isso é você entender por que tem o bendito do aumento, por que tem essa instrução nessa carreira. Por que eu tenho que fazer o aumento aqui e não ali? Por que eu vou fazer a diminuição aqui e não ali? Isso você só vai entender se você fizer a receita conscientemente. O que é? Executar prestando atenção no que está sendo feito. Tá bom? Se a sua intenção é criar amigurumis autorais, você tem que ir observando à medida que vai fazendo o amigurumi. Quando você pega uma receita, digamos que você está começando, você ainda está insegura, você está trabalhando com uma receita que não foi feita por você, então vai prestando atenção. Eu estou fazendo aqui, tem um aumento, vou continuar fazendo, volto aqui, tem outro aumento. O que está acontecendo na minha pecinha? Isso é tão importante que você vai começar a olhar assim aquela peça e imaginar, nossa, eu consigo fazer outro formato então, usando isso. Certo? O que mais que eu coloquei aqui? Aqui eu já falei do ponto pipoca. Então, o mais interessante da receita é que, por exemplo, você faz um amigurumi hoje. Você cria um amigurumi hoje. A tal da sereia com asa. Você cria ela hoje. Daqui 10 anos,
vem alguém e te pede para... Ah, eu vi uma foto da sereia com asa que você criou lá atrás. Dá para você fazer outra para mim? Ou dá para você me vender essa receita? Mesmo que você não tenha mais essa informação, não tenha mais a foto, não sabe mais como é que ela ficou, não, passou, sumiu da cabeça. Se você tiver a receita bem escrita, você vai conseguir reproduzir. Se a receita estiver bem escrita, qualquer pessoa vai conseguir reproduzir aquele seu amigurumi sem ter estado com você, sem ter que pesquisar na internet, sem ter que sair procurando informação em lugar nenhum, apenas com a informação que está na receita, ele consegue reproduzir. Então, lembra que eu falei que a gente ia começar falando do corpo da receita? O que que tinha? Identificação de cada parte, quantidade de vezes que você vai fazer cada parte e as linhas com os comandos. Isso é o mínimo que tem que ter. Ah, sim, as abreviações. O mínimo que tem que ter numa receita é isso. O que mais que tem que ter? Tem que ter ali a parte de materiais, dizendo todos os materiais que você vai usar na receita. Isso geralmente vem no começo da receita. Tem ali o material que você vai usar, o tipo da linha, a cor da linha, a agulha que você vai usar. Informação assim mais específica. Por exemplo, esse amigurumi depois de pronto vai ter tanto de altura. Isso é uma informação que nem todos trazem, mas é interessante, porque às vezes você pega uma receita que tem lá a receita inteira e você não tem a mínima ideia que tamanho vai ficar aquele amigurumi. Então, isso é uma informação interessante. As abreviações é interessante. Se tiver lá no meio algum ponto diferentão, é interessante que tenha explicação. Então, assim, toda receita deve ou deveria ter essas informações. Para você que tem dificuldade de entender uma receita, assim, comece assim. Identifica onde tem as abreviações e tenta entender o que é cada abreviação daquela. A1 é aumento, DIN é diminuição, BLO é laçada de trás, FLO é laçada da frente, sei lá que outras que eu não lembro agora pode ter de abreviação. Tenta identificar cada uma e ver como que faz cada uma. Aí você vai na linha de instrução e vê o que está dizendo para fazer ali. E com aquilo que você viu de explicação nas abreviações, você vai executar a linha de instrução. Importante, terminou aquela carreira, chegou no final, confere os pontos que você tem ali para ver se bate com o que está escrito. Isso é importante. O que mais que uma receita, uma boa receita, deve ter? Explicação de montagem. Vocês já viram que tem muita receita que é assim, olha, você vai fazer cabeça, corpo, pé, perna, braço, sei lá, barriga, rabinho, ponto final, se vira agora. Não, uma receita tem que ter, como é que você vai montar isso aí, né? Ah, eu vou colocar os braços na mesma altura, na carreira tal, eu vou bordar os olhinhos, se forem bordados, né? Na carreira tal, a partir do início da cabeça, vai ter tantos pontos de distância entre um olho e outro, vão estar centralizados. Esse tipo de informação de montagem é muito importante ter numa receita. Então, é uma das coisas que faz toda a diferença quando você cria o amigurumi, quando você escreve a receita do seu amigurumi. Porque quem vai executar não tem obrigação de saber como é que você montou aquilo, se ele não viu, né? Então, tem que estar lá a explicação de como foi a montagem. Se tiver alguma coisa diferente no amigurumi, por exemplo, alguma coisa de desenho feito com fio conduzido, um gráfico do fio conduzido, do desenho que você vai montar o fio conduzido. Se tiver alguma parte que é mais interessante mostrar num gráfico, então coloque essa parte no gráfico, faz um gráfico daquilo. Fotografia enriquece a receita, isso é bem legal ter fotografia nas receitas. Vamos ver o que o Jonas colocou aqui. Nas minhas receitas eu escrevo ponto baixo como X, aumento como V e diminuição como A. Então, mas daí você diz o que é, né? Não tem problema mudar assim, ponto baixo tem que ser sempre PB? Não.
não tem que ser sempre. Aumento tem que ser sempre A ou M? Não. Você pode usar letras, você pode usar qualquer símbolo que você queira, desde que você explique para a pessoa, olha, aonde você vai ver isso, é isso, não é mesmo? O que mais que uma boa receita tem que ter? Ah, uma coisa que às vezes passa bem despercebido, sabe o que é? Tem receita que é assim, olha, você começa a fazer um corpinho que é desse tamanho, né? Lá embaixo é desse tamanho. Aí vem. Aí quando ele fica desse tamaninho lá em cima, que é um gargalo bem pequenininho lá em cima, aí você fica pensando assim, tá, o enchimento, como é que eu ponho? Então é bem interessante nas receitas vir indicado aonde você começa a encher. E às vezes não é só o fato de ficar um gargalo, não. Às vezes receita, por exemplo, de mão com dedinhos, sabe? Você faz os dedinhos, junta, faz a mão, e aí como é que você põe o enchimento nesses dedinhos? É um saco isso. Então, marque, coloca lá na sua receita. Eu sempre falo assim, quando a gente cria uma receita, como o Jonas bem disse, é um saco de criar. E é mesmo, é muito chato de criar. Mas quando você cria um amigurumi e escreve a receita, aí o segundo passo é refazer a receita para ver se está certo. Então você cria, escreve a receita e testa a receita. Mas testa a receita assim, como se você não soubesse o que vai sair ali. Pega a receita, esconde tudo dentro de casa, pega a receita, vou precisar do fio tal, agulha tal, não sei o quê, e segue cegamente a receita para ver se você consegue reproduzir a sua criação. E aí você vai ver o que está faltando na receita. Por exemplo, você fechar a cabeça e esqueceu de colocar o olho com trava de segurança. Essa é uma coisa que, para quem está começando, é um errinho bem comum, né? Eu fiz isso já. Enfim, que mais? Que mais que temos para falar aqui? Montagem. Acho que é isso, hein? Será que eu falei alguma coisa? Esqueci de alguma coisa? Especialmente as coisas importantes, né? O que a encheção de linguiça não precisa lembrar, não, mas o que é importante a gente não pode esquecer. Eu acho que eu falei tudo. Então, gente, receita é o seguinte: é chatinha de entender, é chatinha de ler, é assim. Dá um trabalho? Dá sim. Mas é para quem está se propondo a criar amigurumis autorais, e eu acho que se você está aqui até agora, é isso que você está querendo fazer, eu estou assumindo isso, então vale a pena você investir um pouquinho em ler, em entender a receita, não só entender a receita, mas entender o que cada comando da receita faz, entender qual é a diferença entre uma receita bem escrita e uma receita mal escrita, sabe? Porque se a sua intenção é fazer o amigurumi para depois dar de presente para alguém, é bom que você tenha a receita bem escrita para você poder reproduzir. Se a sua intenção é fazer o amigurumi e vender ele, também. Vai que pega, vai que um monte de gente encomenda e você não tem a receita. Isso já aconteceu comigo, tá? Por isso que eu estou falando. Se a sua intenção é criar um amigurumi, fazer uma receita e vender a receita, aí piorou, né? Tem que estar bem escrita mesmo. Senão, além de tudo, você vai receber aqueles xingamentos lindos assim em pensamento. É melhor que isso não aconteça, né? Jonas, vamos lá, Jonas, o que você me diz? O melhor é dar a receita para o iniciante testar, porque se alguém que não sabe muito consegue fazer, qualquer um... Isso é verdade. Eu já tentei fazer isso com a minha filha, mas ela não sabe fazer nada, né, de amigurumi. Mas isso é verdade. Um iniciante sempre é uma boa cobaia, porque se ele conseguir fazer, executar, é porque a receita está boa. Boa noite. Como saber quantas carreiras sem aumento temos que fazer depois dos aumentos e antes das diminuições? Exemplo na cabeça. Bom, depende. Primeiro, vamos ver quem está falando. De artes amigurumi. Como saber quantas carreiras sem aumentos? Depende da forma que você está fazendo essa cabeça, né?
Se ela for perfeitamente redonda, né, tem uma regrinha para você fazer uma cabeça, uma esfera, né? Que é assim, o mesmo número de Ai, que susto! O mesmo número de carreiras que você faz de aumento, você faz sem aumentos, tá? Mas se for uma cabeça que tem muita bonequinha, né, muito bichinho, que a cabeça é mais achatada, daí você vai fazer menos carreiras sem aumento, sem diminuição. Depende do formato da cabeça. Tem algumas cabeças que elas têm formas específicas, né? Então depende, tudo depende. Por isso que tem esse processo quando a gente vai criar amigurumi, é você entender como que funcionam esses aumentos e diminuições para criar as formas. Amor e arte, vamos ver. Boa noite, tenho uma dúvida que não tem nada a ver com o assunto, mas se alguém puder me ajudar. Não consegui entrar na comunidade, sempre que tento me é pedido ligar no Face, logar no Face, mas já estou logada. Amor e arte, a Thalita já vai te responder, tá bom? A Thalita, para quem está assistindo aqui e não sabe, Thalita é minha filha e é o meu suporte também. Então ela já vai entrar ali, já vai começar a resolver o problema da D. É a D? Não, amor e arte, né? A D perguntou da cabeça, isso mesmo. Então, como eu falei, na criação de amigurumis, é isso que você tem que ver, né? É bem esse o problema, é quantos aumentos você tem que colocar, quantas carreiras sem aumento e quantas de diminuição. É isso, gente. Eu não vou ficar me alongando muito, senão depois a Thalita briga comigo, porque esse nosso encontro dá mais de 1 hora e aí ela briga comigo, tá? Então, vamos lá. Dúvidas? Quem quiser falar mais alguma coisa? Thalita tá falando. Tá. Thalita tá conversando. Então, gente, eu gostaria agora de fazer um convite para vocês, tá? O convite é o seguinte, de 22 a 28 de agosto vai ter a Jornada do Amigurumi Sem Receita, que é um evento 100% online, 100% gratuito, e a gente vai tratar somente de criação de amigurumis autorais. O que é criação de amigurumis autorais? É você, a partir de uma ideia que você tem, sonhou com a sereia com asa, eu vou ter que acabar fazendo essa sereia com asa, sonhou com a sereia com asa, vai lá e cria ela. Oi, eu sou iniciante, eu começo com os mais difíceis, Janaína. Bem-vinda, Janaína. Então, vamos fazer a jornada do amigurumi sem receita. Então, gente, criar amigurumis autorais é isso. Você ter uma ideia na cabeça, você tirar essa ideia da sua cabeça, dar forma, criar as formas, sem precisar de receita, sem sair loucamente na internet procurando receita, procurando tutorial. Então, a jornada do amigurumi sem receita, a gente vai começar a ver como isso acontece, quais os primeiros passos, tá bom? Então, é uma semana dedicada à criação de amigurumis. Nessa semana, nós vamos ter 3 aulas gravadas, vamos ter encontros ali no meio para a gente conversar. Vai ter o desafio, que é para você já começar a treinar, pegar o gostinho da criação. Esse desafio vai rolar no Facebook, então a hora que você fizer a sua inscrição, já entra na comunidade. E para você participar da jornada, você não paga nada, você vai assistir de qualquer lugar, mas você tem que se inscrever. E para se inscrever, clica ali no link da bio e vai preenchendo as telinhas, o que vai sendo pedido ali. O mais importante é que você preencha o seu e-mail com bastante cuidado, porque é nesse e-mail que eu vou mandar o link para participar da jornada, tá bom? E é interessante você entrar na comunidade, porque o desafio vai ser lá na comunidade.
E lá daí a gente vai colocar foto, vai conversar, enfim. Tudo isso vai acontecer do dia 22 ao dia 28 de agosto. Mais um avisinho. No meu canal, Imaginalinhando, canal é Imaginalinhando, no Facebook, no Instagram e no YouTube, tem vários vídeos com receita, com passo a passo, com dicas. A gente tem o programa que é Papo de Amigurumeira, que a gente sempre traz um assunto para bater papo aqui. E lá tem vários vídeos, várias dicas, inclusive o último vídeo que a gente colocou lá é um vídeo para quem não sabe absolutamente nada de crochê, nada de amigurumi, para começar do zero, tá bom? Então, vai lá, dá uma procuradinha, lá vai ter alguma coisa que eu acho que pode ajudar bastante gente por aí. Deixa eu ver aqui mais um comentário. Opa, obrigado, Jonas. Olha só que beleza. O Jonas falou assim: vou ver se faço os stories para chamar umas pessoas para participarem. Pode ser? Claro, Jonas. Todo mundo é muito bem-vindo aqui. Aqui é quase a casa da mãe Joana. Não é porque eu não sou Joana, eu sou a Maria Tereza, mas é todo mundo muito bem-vindo aqui. E o bom é que quanto mais gente tiver aqui, mais gente dá ideia. Gente, vocês não têm noção como que é legal participar dessa comunidade no Facebook, porque assim, a dúvida de uma pode ser a dúvida da outra, mas pode ser que tenha alguém que tem uma ideia genial e que a gente não sabe. Quando a gente junta esse monte de amigurumeiras ali, conversando, sai muita ideia boa. É muito legal isso aí. E participar dessa semana é muito interessante, sabe? Tem muita coisa para ser falada e muita coisa para a gente aprender. Eu tenho certeza que eu sempre aprendo mais do que ensino. Mas, né, estamos aí para isso. Muito obrigada, Jonas. Pode chamar, sim. Quem mais falou alguma coisa? Fiz inscrição, entrei no grupo do Zap, lá tem o link para a comunidade. Isso mesmo, tá tudo por lá. Se não tiver, briga com a Thalita. Não dá certo, precisa ser com perfil pessoal do Facebook. Jonas, quero muito criar meu curso exatamente ensinando a criar, sim. Mas enquanto não faço, vou chamar o pessoal. Legal, Jonas, poxa, que bom. Qualquer coisa, entre em contato aí com a gente. Valeu, pessoal, muito obrigada por vocês terem ficado aqui até agora, né? Não sei como é que tá a noite de vocês aí, mas aqui em Itapoá, vocês não sabem, eu moro em Itapoá, aqui é praia, e tá um frio danado, tá chovendo, tá aquela coisa de louco, né? Então, muito obrigado por vocês ficarem aqui até agora, terem participado. Amanhã a gente tem mais um encontro aqui, mais um esquenta às 19h30, tá bom? Eu espero que todas estejam aqui, eu espero encontrar todo mundo que está aqui lá na jornada, mas vamos um passinho de cada vez. Amanhã às 19h30 nós vamos estar aqui de novo, tá joia? Eu não sei direito qual é o assunto de amanhã, na verdade vocês devem saber mais que eu, porque a Thalita passou o cronograma para vocês. Então, até amanhã, 19h30, um beijo a todas e a todos, até amanhã.